Falar da alimentação, da comida, tanto litúrgica quanto pública, para aqueles que estão visitando a própria festividade do Candomblé, é falar da própria cultura do Candomblé e, inclusive, da própria liturgia do Candomblé. Vamos conversar um pouco sobre isso, sobre a importância da alimentação, a mudança da cultura da alimentação no Candomblé do passado com a atualidade? Bom, então fica comigo até o final desse vídeo. A alimentação dentro do candomblé está presente dentro de todas as liturgias, ritos, orus, ou seja, está presente no candomblé do seu início ao seu fim. Ou seja, quando começam os rituais, os orus, desde quando você vai botar comida para Exu, tu vai colocar padeiro no pé de Exu, você vai alimentar Exu, até o final da liturgia, que é a alimentação do povo, e depois o Erupim, que vai levar o carrego para ser despachado. Ou seja, a alimentação está presente no candomblé do início ao seu fim, justamente por conta dessa importância que a alimentação tem. A gente alimenta o nosso sagrado, a gente alimenta a ancestralidade e a gente alimenta a comunidade religiosa e todos aqueles que estão visitando aquela comunidade religiosa. E toda essa alimentação tem uma simbologia muito grande. Por quê? Tudo tem uma representatividade, a alimentação também é utilizada como uma forma de codificar, de, dentro dessa simbologia, mandar mensagem para o sagrado do que precisamos e do que queremos. Por exemplo, se a gente fala de grão, a gente está falando de multiplicidade, de muitas coisas que a gente quer, fartura, de prosperidade. Se a gente fala do dendê, a gente está falando de apaziguamento, do mel, doçura, das coisas doces, a doçura que a gente pede para a nossa vida. Ou seja, tudo tem uma simbologia. Todo alimento utilizado no candomblé tem um porquê, o que ele representa nessa codificação para se comunicar com o sagrado. Aí a gente falando da alimentação do orixá, a gente não pode esquecer, por exemplo, da simbologia do bori, ou seja, aquele banquete farto que a gente oferece à cabeça dos participantes, dos membros da comunidade religiosa, para alimentar, fortificar e apaziguar o seu ori, para trazer positividade, bênçãos, prosperidade, um ori brando, um ori positivo. Ou seja, o ori também é alimentado, a nossa cabeça, como uma parte primordial e importante na nossa existência, também é cuidada, também é alimentada. E junto com o nosso ori, a nossa comunidade religiosa também é alimentada. O quê? A mesa do bori também serve como um banquete para toda aquela comunidade religiosa, porque ori é a divindade que divide sua mesa de banquete, assim como a gente também vai oferecer, tá, uma maloca um pau-chum, um feijão fora de um pau-chum, um acarajé para oiá. A gente também se alimenta, porque ali a gente vai ter a troca de axé, a gente vai receber o axé do sagrado. Por quê? Aquilo ali foi sacralizado, feito dentro da cozinha sagrada da roça de Candomblé, cantado, rezado, e aquilo ali passa a ser uma ferramenta de transferência de axé, de força, de energia, de bênção. Fazer a comida, oferecer o sagrado, rezar, cantar, louvar, sacralizar aquele alimento, faz parte da liturgia do candomblé. E a gente atiça, a gente movimenta o axé comendo e se alimentando do que é sagrado e oferecido aos pés do orixá. E aonde está a mudança, Tom, que você falou com relação a isso? Quando a gente fala da alimentação no sentido de alimentação do sagrado, do orixá, que alimenta a comunidade religiosa, e a comida de branco, como a gente fala, que é a comida do povo, que é a comida que a gente vai oferecer na festa do candomblé. Hoje, a gente vê muitas das vezes terreiros e pessoas que não gostam de se alimentar, como eles falam, de comida de dendê, ou seja, comida de orixá, comida de axé. Não gosta porque não está acostumado, que não faz parte daquela cultura do dia a dia da vida daquela pessoa. Então você vai ver muita gente não se alimentando dessa, não recebendo esse axé através de consumir o que é sagrado e feito devidamente, adequadamente preparado para o orixá, se alimentar daquilo. Por exemplo, a gente vê culturas e candomblés antigos, casas tradicionais, servindo, por exemplo, para o povo no final do candomblé, aquela comida sagrada. Por exemplo, se é uma festa de Anção, um acarajé, se é uma comida para Oxum, uma festa de Oxum vai oferecer o ipeté, vai oferecer para as pessoas se alimentarem um omolocum, um feijão fradinho, um caruru, um amalá, coisas desse tipo. E isso hoje em dia você não vê mais acontecendo. Você vê, por exemplo, na festividade pública, as pessoas fazerem questão de oferecer pratos chiques, luxuosos, que nada tem a ver com a cultura do candomblé. Não é uma comida de axé, não é uma comida ligada ao candomblé, à cultura de orixá. Por exemplo, uma alimentação que você vê, se via muito antigamente dentro do candomblé, mas de certa forma tinha a ver com a cultura do candomblé por conta dos alimentos que eram servidos. E o que? Por exemplo, um arroz, uma maionese, uma farofinha, mas
o frango frito, o frango que foi o mesmo frango que foi oferecido para o orixá. Mas isso é visto por muitas pessoas, inclusive por muitos sacerdotes, como algo negativo. Não, a pessoa não tem dinheiro para fazer a comida do candomblé, está oferecendo o frango da matança. Gente, isso é o lerrim, é o repasto comunitário, é a troca de axé que a gente faz. A gente está oferecendo algo que é sagrado, liturgicamente preparado, cantado, sacralizado e oferecido ao orixá. Aqueles bichos abatidos religiosamente, ritualisticamente, aquele abate religioso, aquele bicho é sagrado, é transmissor de axé, de bênção, de positividade, de coisas boas para a vida da pessoa. Como isso pode ser visto como algo negativo? Como essa cultura está se perdendo dentro do candomblé? Como isso é possível nos dias de hoje? Ou seja, tu vê garçons servindo comidas chiques que nada tem a ver com a cultura do candomblé. E nenhum elemento tem do próprio candomblé em si. Ou seja, da ritualística para o orixá, do qual ali está sendo feita a festividade como um todo. Não é um alimento ligado, não são os alimentos ligados ao próprio orixá, ou seja, mesmo que, por exemplo, vai fazer uma festa de Xangô, você pode oferecer um frango com quiabo, tem a ver, por exemplo, o quiabo é uma comida que dentro da cultura do candomblé é oferecido para Xangô, você não vê os bichos que foram utilizados ali, você não vê as pessoas comerem carne do bicho de quatro pés que o orixá comeu. Isso é visto como algo negativo. Como a gente oferece para o sagrado e a gente acha que é errado nos alimentarmos, se o certo é esse repasto comunitário? Como a gente está deixando essa cultura religiosa se apagar por ego de dizer que tem dinheiro para fazer um belíssimo jantar chique? Somos de candomblé e estamos perdendo o nosso pé no chão. Então, nesse quesito da diferença da comida de candomblé, da comida de orixá e comida de branco, a gente está cada vez mais se afastando, cada vez mais criando um vácuo, um vale entre a cultura do que é oferecido para o orixá e o que é feito para o povo comer. Ou seja, a comida do povo está sendo realmente diferente da comida de orixá. Está se perdendo, não está se passando axé para a comunidade religiosa. Muitas das vezes nem para a própria comunidade religiosa, né? Além dos visitantes que vão para ali ver e festejar o orixá, a própria comunidade religiosa muitas das vezes nem consome esses alimentos. É dado, por exemplo, para as pessoas que moram no entorno da roça de candomblé, pessoas mais humildes, como eu já vi isso acontecer. Está errado isso? Não, é melhor do que estragar. Porém, mas como assim a própria comunidade religiosa não consome aqueles alimentos sagrados? Então, o lerrim, ou seja, o que vem depois, é justamente esse repasto comunitário da comunidade religiosa ali se alimentar do que foi oferecido para o orixá, dentre os bichos e entre os alimentos como um todo. O alimento deve ser, inclusive, devidamente preparado, porque também deve ser consumido pela comunidade, para ser algo feito com amor e carinho, bem temperado para o orixá dentro da liturgia do candomblé, mas também porque a comunidade religiosa vai consumir aquele alimento. E os desafios atuais, quando a gente fala, é justamente isso daí. Cada vez mais pessoas com a cultura da vivência que nada tem a ver com a cultura de orixá, que não são nascidos e criados dentro de roças de terreiros de candomblé. Pessoas que, por exemplo, daqui do sudeste, do sul, do qual essa comida de dendê não está presente dentro da sua alimentação, acabam cada vez mais tendo dificuldade de começar a consumir essas comidas de dendê, principalmente pelo fato de que cada vez mais os terreiros de candomblé não estão fazendo essas comidas, não está tendo esse repasto para a própria comunidade religiosa. Então precisamos fazer cada vez mais o movimento de resistência, de manter a tradição, de manter a cultura, de manter essa necessidade e aprender essa visão do alimento sagrado oferecido, ofertado ao orixá, ser utilizado e consumido como uma via, uma ferramenta de transferência de receber a axé e a bênção do orixá. Algumas roças de candomblé, na tentativa de manter a tradição, fazem um mesclado disso tudo. E o que é? Tendo para a festividade pública ali a presença da comida de orixá e a comida de branco, como se fala. Ou seja, uma comida que, para quem realmente não gosta, não tem, às vezes não tem nem, vamos dizer assim, um organismo acostumado e tudo de comer aquela comida com dendê e tudo mais. Às vezes a gente acaba colocando menos dendê para ficar mais fácil das pessoas consumirem pela primeira vez. Então tem roças de candomblé que acabam fazendo esse misto. Tem a opção de a comida de orixá e tem a opção também da comida comum, do arroz, de uma maionese, ou qualquer outra comida da nossa culinária de uma forma geral que não está ligada à cultura afro-brasileira. Então, na atualidade, a gente vê, com relação a isso, muitas críticas em relação a essa perda dessa cultura religiosa, de se oferecer, de se ofertar. Então, a gente precisa entender, compreender qual é a intenção desse vídeo, orientar para se manter a tradição e tentar combater
com que essa cultura se perca e a gente tentar buscar resgatar um pouco mais sobre tudo isso. Então, deixa aqui nos comentários o que você acha sobre esse assunto, como é isso dentro da sua roça de candomblé, e se você quer aprender mais sobre história e cultura das religiões de matriz africana, assista aos próximos vídeos que estão aqui nos cards. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.